Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje você vai conhecer a história de um verdadeiro monstro do combate real. Um homem que enfrentou mais de 600 lutas de rua, sobreviveu a ferimentos de faca da cabeça aos pés, e ainda criou as bases do que conhecemos hoje como CQC, CQB e defesa policial moderna. Ele não era um lutador de tatame. Era um guerreiro das ruas, moldado no fogo de Xangai, onde cada esquina podia ser a última. William Fairbairn foi mais do que um mestre de artes marciais, ele foi o arquiteto do combate urbano letal. E hoje, você vai entender por que ele é considerado um dos homens mais perigosos da história moderna. Origens humildes de um guerreiro. William Fairbairn nasceu em 1885, na pacata Hertfordshire, interior da Inglaterra. Era filho de uma família modesta, seu pai era um trabalhador comum e sua mãe cuidava do lar. A infância de Fairbairn foi marcada pela simplicidade, mas também por um senso precoce de dever e curiosidade. Ainda menino, passava horas observando o comportamento das pessoas, fascinado por regras, respeito e estrutura. Antes mesmo de pensar em lutas ou armas, Fairbairn começou a moldar sua força de vontade no trabalho duro. Aos 14 anos, atuava como aprendiz de curtume, um trabalho fisicamente exigente, lidando com couro, calor e ferramentas pesadas. Mas nem tudo era força bruta, também se voluntariava como leitor para cegos, demonstrando empatia, foco e capacidade de comunicação, habilidades que mais tarde seriam cruciais no treinamento de tropas. Mas o espírito inquieto do jovem William não se contentava com a rotina. Com apenas 16 anos, forjou sua idade e se alistou nos fuzileiros navais reais. Era franzino, mas seu olhar dizia outra coisa. Demonstrou tamanha disciplina, seriedade e obediência que foi aceito. Naquele momento, nascia não apenas um soldado, mas um homem disposto a se reinventar diante de qualquer desafio. Treinos na Ásia, um ocidental entre mestres. De 1903 a 1907, Fairbairn serviu no leste da Ásia, em especial na Coreia sob ocupação japonesa. Foi um choque cultural intenso, o jovem britânico se viu mergulhado em tradições milenares que tratavam o combate não como esporte, mas como arte e sobrevivência. Enquanto seus colegas de farda descansavam após os turnos, ele ia treinar. Buscava por mestres locais de judô Kodokan, jujutsu tradicional, estilos de kung fu do sul da China e técnicas marciais japonesas voltadas à baioneta. Pagava por suas aulas com o próprio salário militar. Estudava em silêncio, respeitando os rituais e aprendendo não apenas a técnica, mas o espírito de cada estilo. Seu foco não era ser campeão. Era entender como o corpo humano cedia a dor, como o equilíbrio era quebrado, e como finalizar um combate em segundos. Foi nesse período que nasceu a semente do seu conceito, o combate realista, direto, funcional, sem floreios. Xangai, a escola das ruas. Em 1907, Fairbairn ingressou na Polícia Municipal Internacional de Xangai, uma das forças mais complexas do mundo, formada por britânicos, chineses, franceses e americanos. Mas a cidade era um barril de pólvora, entre os becos de Xangai se escondiam traficantes, assassinos, gangues armadas, políticos corruptos, piratas e terroristas. Em seus primeiros meses, Fairbairn quase morreu. Foi emboscado por uma gangue armada com facas. Recebeu cortes profundos, foi deixado à beira da morte. Mas sobreviveu. E aquela experiência o transformou. Ao invés de fugir, ele mergulhou ainda mais fundo no treinamento. Passava dias em turnos policiais e noites aprendendo técnicas com lutadores, boxeadores chineses, mestres de kung fu e atiradores de elite. Treinava com armas de fogo, facas, bastões e punhos, muitas vezes em duelos simulados, sempre com a pergunta: e se fosse real? Fairbairn começou a criar seu próprio método, onde cada movimento precisava ser letal, simples e eficiente mesmo sob estresse. Em Xangai, ele participou de mais de 600 confrontos físicos reais ao longo dos anos. Não treinava no tatame, treinava na selva urbana. O nascimento do combate de rua eficiente. Após anos sobrevivendo e vencendo em combate real, Fairbairn, junto de Eric Six, especialista em tiro de precisão, criou o Defendu, um sistema de combate para situações onde a vida estava em jogo. O Defendu não era esporte. Era sobrevivência.
Seus pilares eram golpes cirúrgicos das artes marciais que ele aprendeu, adaptados para as ruas, ataques a pontos vulneráveis, garganta, olhos, virilha, joelhos, técnicas de desarme e controle imediato de armas, combate com bastão, faca e armas de fogo a curta distância, eliminação da beleza marcial e foco total na eficácia. Era um sistema projetado para quem não podia errar. Soldados, policiais e agentes secretos tinham que sobreviver no primeiro confronto, sem margem para dúvidas. Os primeiros SWAT e a polícia de choque, o nascimento do combate moderno. Firebaird foi pioneiro ao entender que o combate urbano exigia unidades especializadas. Em 1925, criou em Xangai o primeiro pelotão de resposta a distúrbios civis, sequestros, tiroteios e ações de guerrilha urbana, algo nunca antes visto. Ele fundou o conceito moderno de CQC, combate corpo a corpo em espaços curtos. Táticas para eliminar ameaças a poucos centímetros, golpes traumáticos imediatos, controles articulares, uso do ambiente, paredes, móveis, para finalizações, armas improvisadas, cinto, caneta, cadeira, garrafa. CQB, combate armado em ambientes fechados. Ação rápida com armas de fogo em corredores, casas, escadas, técnicas de invasão de cômodos, cobertura e movimentação em grupo, transição entre combate armado e desarmado. Esses métodos são a base doutrinária do SAS, SWAT, Navy SEALs e forças antiterror modernas. A faca Firebaird 6, o ícone da guerra secreta. Durante a Segunda Guerra Mundial, Firebaird e 6 projetaram a icônica faca Firebaird 6, uma arma de infiltração, com design fino e afiado, ideal para operações silenciosas. Sua letalidade era direta e sutil. Ela se tornou o símbolo das forças especiais dos aliados. SAS, Special Air Service, Marine Raiders dos Estados Unidos, comandos britânicos e canadenses, OIS, precursora da CIA. Essa faca não era apenas uma arma, era um símbolo de combate invisível e precisão letal. O mestre das forças secretas. Mesmo com mais de 55 anos, Firebaird foi recrutado pelo governo britânico para treinar a elite das sombras. Atuou na SOE, Special Operations Executive, e na OIS, moldando agentes que atuariam por trás das linhas inimigas. Era chamado de Dão o Perigoso pelos americanos, e com razão. Treinava comandos para infiltração e combate silencioso, neutralização sem armas de fogo, uso de objetos comuns como armas, cordas, cintos, bastões, controle físico e interrogatório hostil. Seus treinamentos formaram os pilares do que viria a ser o Serviço Secreto Britânico, MI6, a CIA e os Navy SEALs. Um legado vivo até hoje. Firebaird faleceu em 1960, mas seu legado continua. Seu sistema influenciou manuais de defesa pessoal policial, doutrinas de combate das forças especiais ocidentais, técnicas de segurança privada e militar em ambientes urbanos. Mais do que um lutador, Firebaird foi um arquiteto da guerra moderna. Seu foco brutal na realidade salvou incontáveis vidas, e segue moldando os guerreiros do presente. As técnicas e abordagens de combate desenvolvidas e aplicadas por William Firebaird, que formaram a base e influenciaram fortemente o CQC moderno são golpes simples, diretos e brutais. Firebaird acreditava que o combate real não era elegante. Seus golpes eram escolhidos por eficácia máxima com treinamento mínimo. Ele eliminava o que era floreio ou dependia de força bruta ou acrobacia. Exemplos: projeções adaptadas. Firebaird adaptou técnicas japonesas, removendo o que dependia de kimonos ou muita técnica refinada, e mantendo apenas o que funcionava com roupas normais, sob estresse. Combate com facas. Com o desenvolvimento da faca Firebaird 6, ele estabeleceu um programa de combate com lâmina centrado em infiltração, eficiência e silêncio. Ataques rápidos em pontos vitais, uso da lâmina com pegada inversa, silenciamento de sentinelas. Combate com armas de fogo a curta distância. Firebaird também revolucionou o uso de armas de fogo em ambientes urbanos e fechados. Disparo instintivo. Ele ensinava a atirar sem mirar pela mira tradicional, usando a linha natural do braço e prática repetitiva para alcançar velocidade mortal a curta distância.
Saque rápido e disparo duplo. 2 tiros rápidos no torso do inimigo, estratégia que virou padrão em forças especiais e combate policial moderno. Técnicas de transição. Passar rapidamente da arma de fogo para a faca ou combate desarmado quando a distância exigisse. Uso de objetos comuns como armas. Firebyre treinava seus agentes para improvisar armas a partir do ambiente, uma filosofia prática para situações inesperadas. Uso de bastões, bengalas ou guarda-chuvas, com técnicas derivadas da luta com bastão, aplicadas em alvos como o joelho, pescoço e costelas. Cordas e cintos, usados para estrangulamentos, torções e controle de membros. Cadeiras, pedras, garrafas. Ele ensinava como arremessar ou usar esses itens como extensão do braço em combate. Princípios psicológicos do combate. Firebyre entendia que o combate real envolvia psicologia tanto quanto técnica. Ele incluía nos seus treinamentos controle do medo e da adrenalina. Ele colocava seus alunos sob estresse físico e emocional extremo para simular o caos de uma luta real. Repetição até o reflexo. Cada técnica era praticada até se tornar uma resposta automática, sem necessidade de pensar. Combate preventivo e ofensivo. Seus ensinamentos defendiam atacar primeiro, com força decisiva, sempre que houvesse ameaça iminente. Esperando o inimigo atacar primeiro era perigoso demais. Sequência de neutralização típica do William Firebyre. Firebyre ensinava que um combate eficaz deveria durar menos de 5 segundos. Uma sequência comum seria: palmada no queixo, para desorientar e desequilibrar, chute no joelho ou canela, para quebrar base, golpe na garganta ou olhos, neutralização, controle de membro, se necessário, fuga ou finalização com objeto improvisado. Firebyre eliminou tudo que era tradicionalismo, ritual ou ego das artes marciais e reduziu o combate à sua essência brutal. Eficiência, velocidade, simplicidade, neutralização imediata, sobrevivência realista. William Firebyre não foi apenas um combatente. Ele foi o pai do combate moderno, o homem que transformou artes marciais em ferramentas reais de sobrevivência. Criador de técnicas que até hoje treinam policiais, soldados, comandos e agentes secretos no mundo todo, ele provou que um guerreiro não se mede por medalhas, mas pelas cicatrizes, pelas lutas vencidas e pela coragem de enfrentar o caos de frente. Firebyre sobreviveu onde muitos tombaram. Deixou um legado gravado nas paredes das academias de elite e na pele de quem luta pela própria vida. Se esse vídeo te inspirou, deixe um like, compartilha com quem valoriza o combate real. E claro, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.